Tá gravando agora. Tá. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Aqui a ideia é mostrar um pouco do que dá para fazer as possibilidades da plaquinha ESP, né? Daí tem ESP32 e ESP8266, se não me engano. Então, aqui, como demonstração, é claro, um piscolégio. Então, se puder passar, Cassiano, por favor. Então, quem somos? Acho que aí a gente somos ex-alunos, eu sou ex-atual, na verdade. Eu sou Cassiano Campos, eu acho que vocês conhecem aí dos corredores. Eu me formei na Unicinos em Engenharia da Computação e atualmente eu estou cursando doutorado em Electrical and Computer Engineer na SKKU, na Coreia do Sul, mas eu estou agora fazendo um período na Unicinos, então por isso que eu estou no Brasil. Vai lá, Vinícius. meu nome é Vinícius Linen, eu sou formado em Engenharia Eletrônica na Unicinos mesmo. E eu recentemente adquiri o título de mestre em engenharia elétrica na Unicinos também. Podemos passar. Então, aqui, para apresentar um pouco para vocês, a plaquinha que vocês estão vendo pela imagem ali do Cassiano, né? Essa daí é a ESP32. É uma MCU parecida com a Arduino, né? Ou seja, ela é bem completa. Só que ela é mais voltada para IoT, né? Mais voltada para a internet das coisas. Então, ela não é oficial da Arduino. Tem a versão também que eu comentei antes, né? O ESP8266 se considera, grosso modo, que a ESP32 é melhor do que a 8266. Então, para que ela serve, né? Aplicações para Wi-Fi e Bluetooth, por exemplo. Então, o ESP pode funcionar como servidor enviando HTML, que a gente vai demonstrar hoje. E daí, a mesma coisa, né? Monitor de serial também tem, como no Arduino, né? Daí para mostrar informações de interesse. E ela também pode ser utilizada tanto a biblioteca Wi-Fi do próprio Arduino, como a biblioteca Wi-Fi da fabricante mesmo, né? Daí é muito similar essa biblioteca Wi-Fi com o print da serial, né? Podemos passar. Então, aí é um pouco da placa, né? Para quem tiver curiosidade, tem de tudo, né? GPIO de monte e saída PWM e o ART, né? ADC, DAC, tudo isso tem também. Acho que podemos passar. Importante dizer, o pino 2 é conectado no LED, né? Que nem no Arduino, né? Tem aquele pinozinho, se eu não me engano, no Arduino é o pino 3, né? Aqui é o 2. Então, só para complementar ali o que o Vinícius falou, a gente talvez muitos já tenham ouvido desses kits, então eles são justamente elaborados para facilitar o aprendizado para quem nunca teve contato enfim, programação e eletrônica. Então, essas plataformas elas são muito úteis para quem quer começar sem ter muita dor de cabeça, né? Então, nosso intuito aqui é justamente dar esses primeiros passos aí para quem está querendo adentrar nesse caminho. Então, qualquer dúvida, por favor, vão nos interrompendo, só que eu não consigo olhar o chat, então, por favor, Humberto, nos Claro, levanta a claro, mão. pode deixar que eu vou avisando no chat e eu vou comentando aí também. Beleza. Bom, então aqui a gente está baseado em dois sistemas operacionais, só para a gente tentar englobar os dois mundos. Eu estou rodando aqui localmente o Windows e o Vinícius está rodando um sistema baseado em Linux. Então, e como qualquer programa, aí a gente consegue encontrar as mais diversas distribuições para os mais diversos tipos de sistemas operacionais. Então, basicamente, para quem não tem noção nenhuma, né, da onde encontrar, onde começar a programar para... Aqui a gente está usando a ideia do Arduino, porque ela já suporta os kits da SP, que a gente vai mostrar ali como fazer essa configuração. Mas, basicamente, tanto
para baixar para o Windows ou Linux, vocês podem procurar por esse endereço aqui. E lá vai estar disponível de forma gratuita a IDE, que seria o programa, a interface de desenvolvimento, né, para a gente desenvolver os nossos códigos. E lá vai ter as opções tanto Windows quanto Linux. Então, vai do gosto de vocês. Eu não sei quais são os gostos, mas eu deduzo que a maioria de vocês prefiram o Windows por já estarem mais habituados. Aí, só um detalhe, caso alguém, voltando aqui, caso alguém esteja utilizando o Linux e ainda não tenha um aprofundamento de como resolver alguns problemas que podem acontecer durante a instalação, porque basicamente a instalação do Linux, tu vai baixar lá os arquivos zipados, tu vai descompactar eles, e o binário já vai estar compilado para ser executado. Então, é bem fácil. Porém, durante a execução do programa, pode acontecer alguns erros, que depois eu tento mostrar aqui, ou Vinícius. Mas, enfim, esses tipos de problemas que pelo menos a gente passou durante esse tipo de instalação, a gente exemplificou aqui. Por exemplo, quer falar algo aí, Vinícius? Não, Quer não. falar? Tá, alguém abriu o microfone. Então, para quem está com uma instalação crua aí no Linux, pode acontecer de ser necessário fazer o upgrade do pip, que é o gerenciador de pacotes lá de Python, o pip install serial e o pip install py serial. Então, esses três comandos aqui resolvem os problemas iniciais que as pessoas podem ter aí durante a instalação para as distribuições Linux. Bom, então, falta mencionar, acredito, não é obrigatório utilizar a IDE do Arduino, né? Pode-se utilizar outras, mas como a gente tem essa facilidade, né, de usar do Arduino, a gente está mostrando aqui como Arduino, né? E na interface do Arduino, né, na IDE dele, tem uma opção ali, tem duas alternativas, né? Acho que É só para mim que ele ficou mudo. Acho que ficou mudo. Ficou mudo, eu também não escuto. Alguém Talvez ele tenha caído. está me ouvindo? Agora sim. Vou repetir, então. Existem duas alternativas, né? Tanto a instalação pelo repositório oficial da fabricante da placa, né? Que seria no Git, né? No GitHub. Tem também a opção para adicionar o URL ao índice da própria IDE e assim deixar que a IDE baixe para vocês, né? As bibliotecas utilizadas. Então, vamos mostrar como é que faz o segundo passo. Pode passar isso. Então, aí seria no arquivos preferência, né? Aquela opção no topo esquerdo, né? E daí tem ali URLs adicionais para gerenciadores de placas. Que daí esse link é um Johnson, né? Que daí ele faz referência onde é que tu consegue achar outras placas, né, para baixar. Que seria o próximo passo. Vou passar isso. E daí é simplesmente ferramenta, placa, que daí seria para selecionar qual placa Arduino que vocês querem. Daí tem ali bem no topo o gerenciador de placas. E daí é só digitar ESP32 e daí vai aparecer ali. Na imagem já tem como instalado, né? Mas ali, né? Só instalar, no caso. Pode passar. Então, daí eles instalam um número de placas, né? Porque não tem somente uma ESP32, né? Tem ESP32 Module, Romer Module, daí Pico Kit.
tem uma série de kits similares que vocês podem acessar no site da fabricante, né? Que é o link ali abaixo. E aí, no nosso caso aqui, pelo menos eu e o Cassiano temos como pode ser visto ali na figura, está escrito ESP32 Dev Kit V1, seria o Dev Module, né? Pode passar, por favor. Então, todas essas... A interface em si, ela facilita bastante, né, o desenvolvimento, para a gente não se preocupar com ter que controlar atualizações, que nem o Vinícius comentou aqui, só recapitulando, sobre a utilização desses links gerenciadores de pacotes. Uma vez que a gente insere ali, a gente pode ter outras placas, então elas são separadas por vírgula. Então, a gente, uma vez que tenha colocado o endereço, né, a própria IDE do Arduino, ele vai fazer a verificação de atualizações. Então, se posteriormente alguma modificação lá em algum pacote das placas aqui tem alterado, ele já vai buscar isso para vocês. Então, justamente eles prezam pela facilidade de desenvolver sem se preocupar com questões, digamos, burocráticas ou algo do tipo. Então, um dos primeiros testes aí, eu não sei se eu já mostro agora ou depois, mas enfim, é sobre já tentando executar um código, né? O Vinícius, ele tem o GitLab dele lá, o repositório, que eu acho que se vocês não estiverem familiarizados, eu posso mostrar daqui a pouco. O Vinícius, se tu puder opinar, por favor, pode opinar. Mas aqui vai estar disposto lá todos os códigos que a gente está utilizando aqui. E o primeiro deles e o mais simples é justamente testar um pisca-LED da SP32 sem Wi-Fi, ou seja, ela mesma aqui ela tem um LED embarcado. Depois eu tento ligar ele para vocês verem. Que isso, com esse código a gente consegue então verificar a questão da instalação, se a gente conseguir instalar corretamente a placa, conforme o Vinícius falou. A conexão, a gente está usando uma conexão USB serial aqui com o computador e a placa. E justamente a placa, né? Verificar o funcionamento dela baseado no código que a gente mandou gravar nela. Então aqui, dependendo do sistema operacional, talvez seja necessária a instalação manual do SP2. Então acho que o Vinícius pode comentar, porque foi tu que teve esse problema, né? Sim, eu tive problema porque talvez o que o Cassiano mostrou antes, né, de instalar o pip, instalar o serial, pip install serial e pip install py tools, py serial, desculpa, talvez teria resolvido isso, mas no caso eu tive que dar um pip install asp tools e daí ele já baixou. Isso eu consegui verificar deixando a compilação no modo verboso, né? Que daí ele fala tudo o que precisa, né? Ele reclama qualquer coisinha dele já reclama. Não sei, talvez eu mostre o repositório agora, Vinícius, pode ser? Vamos. Então, se vocês entrarem naquele link lá, o GitLab Vinícius Gelin e Arduino Day, isso aqui é um nome tá antigo aí, mas era da gente apresentar no dia do Arduino. Então aqui tá isso é o repositório no GitLab, que está hospedado por ele. Então aqui a gente tem os exemplos que a gente vai utilizar. E o exemplo em questão é esse aqui, o SP32 Blink C. Então, os códigos desenvolvidos pela IDE do Arduino, que são gravados na SP, elas funcionam tanto em C quanto em C++, a IDE faz essa conversão para nós. E a estrutura aqui básica é muito simples, tá? A gente vai ter basicamente duas funções, uma função chamada setup, que é ela que vai configurar pinos e os modos dos pinos que a gente vai utilizar. E uma vez que essa função é executada e ela posteriormente, a função posterior a ser executada é a função loop, que essa função ela fica em um loop infinito executando então o código que a gente está
que a gente configurou, né? Então, nesse caso é o exemplo do Blink. Depois eu vou tentar gravar aqui para você, ou esperar, Vinícius, tu quer fazer essa parte? Se tu já tá com a câmera pronta, eu acho que dá para testar aí, né? Se não se importar. Sim, Porque daí tá. vai dar problema aqui que eu vou ter que tomar o controle da tela para poder mostrar pela minha webcam. Sim. Tá, eu vou então tentar compartilhar aqui. Esse é o tipo de teste que pega esse problema que eu tive, por exemplo, de ter que instalar o ESP-Tools. Daí já dá para ver, entende? Sim. Tá, eu creio que vocês estejam olhando aí a IDE, correto? Tá aparecendo. Sim. Sim. Então, eu vou copiar o código aqui. E me perdi aqui, qual é a ideia? Tá, então basicamente aqui, como a gente comentou, a gente vai ter eu já tô com a placa correta selecionada, tá? Ferramentas, SP32, Arduino, SP32 Dev Module. Então, eu vou simplesmente colar aqui, quando a gente abre a IDE, ela já vem com o esqueleto pronto, ou seja, a função setup e a função loop. Eu vou colar. Então, o código de exemplo aqui está setado Ô, Cassiano, posso te interromper? Tu consegue Sim, dar um claro. pouco mais de zoom nas letras? No texto? Sim. Aí. Aí, tá show, show. Então, a ideia ela é muito simples para a gente não ter que se estressar. A gente vai ter um Vzinho aqui de verificar, ela vai fazer a compilação e verificação, e aqui ela vai carregar o código para a placa. Então, na minha câmera aí, eu vou só ligar o USB, aí vai acender a luzinha ali de power da SP. Vocês vão ver daí quando vocês conectam, tem que verificar em qual porta que a serial de vocês está comunicando. Então, ferramentas, porta, no meu caso a COM 4 aqui, e aí eu já posso gravar direto. Ele vai pedir para eu salvar aqui o sketch. Eu vou salvar com esse nome mesmo. Compilação ela pode demorar um pouquinho, vai depender do computador de vocês. O meu aqui está bem carregado com tanta coisa aberta. Mas basicamente o que a gente está fazendo aqui é na função de setup a gente está configurando o modo de um pino, que é o pino que a gente definiu com o nome LED para ser a identificação dele é o pino 2, configurando como saída. Então a função setup a gente basicamente fez essa configuração do tipo do pino. E na função loop a gente está causando um delay de 500 milissegundos, a gente vai escrever no pino 2, no caso, setar ele para alto, faz um delay de meio segundo e escreve novamente para pino baixo. Então, com esse código básico, a gente, acho que está piscando ali, se vocês verem, a gente consegue provar o funcionamento aqui do nosso, que está tudo Cassiano, configurado correto. Oi. Cassiano, vou dar uma de desentendido aqui e vou te perguntar, como é que eu sei qual que é o pino 2 é o pino LED? Eu sei que o Vinícius comentou antes, mas como é que eu me acho, como é que eu sei que é 2 é o pino do LED? Sim, Vinícius, fala. Toda a placa tem, isso é pelo hardware, né? Então, eu iria recomendar dar uma pesquisada, que foi o que eu fiz, né? Como é que pino... Primeiro eu não sabia se tinha algum pino integrado, né? E daí eu pesquisei LED built-in, né? Built-in é integrado, no caso, né? A placa, e daí eu descobri que é o pino 2, mas poderia ser visto pelo esquemático também, mas recomendo dar uma pesquisada antes. Sim, deixa eu voltar aqui.
Que nem aqui vai estar os pinos externos, são fáceis de ver, mas o pino 2, seria esse LED aqui, aí vai estar na especificação do datasheet, tá? Mas no Arduino é o pino 3 e na SP é o pino 2. Então, basicamente, é daquele jeito simples, é literalmente tu setar o numeral e configurar o pino que vai sair funcionando. Tá, deixa eu voltar aqui com as anotações. Tá, então basicamente esse foi só um exemplinho para a gente testar e verificar que a placa funcionou, que a gente conseguiu gravar um código e que o código está sendo executado. Porque geralmente um erro comum que a gente pode passar é gravar algo que não faz nada visualmente, né? Então por isso que a gente se auxilia dos LEDs do kit para a gente ver o comportamento. Então vou passar para o próximo slide. Então, aí é de uma verificação simples já da parte do Wi-Fi, né? Então, seria o programa que já tem na interface do Arduino, né? Seria o Wi-Fi Scanner, que o que ele faz? Ele descobre todas as redes Wi-Fi. É similar ao celular que você pega e vê que rede que tem disponível, né? Então, ele lista tudo, e só que ele também diz qual é a intensidade em decibéis, né? Eu acho que dá para passar já, Cassiano. Só um detalhe, eu não sei se ficou claro, mas a SP32 ela tem um Wi-Fi embutido, tá? Então por isso que a gente consegue se prover desse benefício. Já o Arduino Uno, Nano e sei lá quais outros, eles não têm o acesso Wi-Fi. Tu tem que comprar um shieldzinho, depois talvez a gente possa falar sobre isso. Um shield externo. Então, como que a gente obtém essa informação das redes disponíveis é pela serial, né? É pela UART. Só que notem que a taxa de transmissão ali não é a que vem padrão, né? Normalmente vem 96.000, né? Não, se eu não me engano, é isso. Aí, no caso, seria 115.200, né? Então, eu teria que mudar aí. E eu tive que apertar, tem dois botões na placa, né? Tem um que é boot, tem outro que é EN, mas depois, o próximo slide vai vir isso. Isso. E daí, caso a programação falhar, e daí você aperta boot. Tem que esperar também, é importante esperar a ideia terminar de programar, né? Ela vai informar pela própria parte inferior ali, hard resetting via RST pin, né? E daí deveria soltar o boot e está funcionando. No meu caso, não precisei fazer isso, eu só precisei dar um EN para pegar logo no início, né? Porque a serial, ela, no meu caso, ela não estava pegando bem o início, e daí saía caracteres que não eram compreensíveis, né? E isso acontecia no Linux ou no Windows, ô, Vinícius? Eu não tenho Windows aqui, eu só estou usando Linux, então provavelmente no Windows não teria. Eu desconfio que é uma coisa do meu setup aqui. Não, porque tu sabe que eu tinha isso aqui numa máquina rodando no Windows e casualmente eu testei no trabalho e no trabalho eu não precisava, na mesma plaquinha, sabe? E aí eu fui me dar conta que era só atualização do driver da serial. Então eu resolvi só indo lá e atualizar os drivers da serial e ele resolveu esse problema de não ter que pressionar o botão do boot ali para gravar. Fica a dica aí. Porque a UART tem um monte de padrão diferente, né? É, Tem exatamente. as flags, né, para início, fim, se não me engano. Mas normalmente não se usa, né? É sempre a mesma coisa. E- Ou também daria para botar um capacitor de cerâmico, né? De cerâmico. Um capacitor de 10 microfarad, né? Entre o EN e o GND. Outra dica, geralmente quando a gente está começando aqui, essa questão do que o Vinícius comentou, se tá vindo lixo mesmo depois lá, é porque uma das possibilidades é que vocês estão com o balde rate errado aqui.
ou seja, vocês estão esperando 115, 200, mas a SP está mandando 9.600 lá, então isso é outra coisa que pode estar sendo errada. Tá. Agora é o nosso teste mais... Vamos à parte mais complexa, eu diria, dado o nosso setup aqui. A gente preparou, então, o foco dessa apresentação, que é justamente a gente tentar fazer o acionamento de uma lâmpada. No caso aqui, a gente teve que simplificar para um LED, mas o princípio é basicamente idêntico, como se fosse uma lâmpada real, mas, enfim, a gente teria que utilizar um relé por questões do circuito aqui. Mas, conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai tirando explicando esses pontos. Então, basicamente, aqui, o que é o nosso foco aqui? O nosso exemplo é a gente criar um servidor web na SP, ou seja, o servidor web, basicamente, ele vai ficar aguardando conexões e quando alguém conecta, como é o caso da gente, quando a gente utiliza a internet, a gente está se conectando em algum servidor. Por exemplo, o Facebook, eu estou conectando nele e ele me provê uma página ao qual vai ter lá botões, fotos, etc. Então, a ESP32, ela faz, e a gente vai mostrar aqui fazendo isso para nós, ou seja, a gente vai prover uma página web ao qual a gente acessa a ESP remotamente, né, como é o intuito dessa apresentação, para a gente conseguir acionar os GPIOs dela. Os GPIOs que são esses pinos ali ao qual a gente conecta circuitos para a gente fazer o controle. Aqui um cuidado também é quanto à forma de manuseio com a plaquinha. Caso vocês não tenham muito conhecimento em eletrônica, o ideal é que vocês nunca coloquem os dedos sobre as superfícies metálicas, né? Porque ali, se vocês perceberem, o chip ali ele é todo metálico, então qualquer toque ali que vocês possam fazer uma carga eletrostática pode estragar a plaquinha. Então, todo cuidado é bom. E outro detalhe que a gente também sofreu até descobrir esse probleminha é a questão do navegador, que a gente vai mostrar em seguida. Porque, por default, por padrão, quando a gente digita algum endereço no navegador, seja algum plugin que você esteja utilizando ou o próprio navegador, ele já adiciona por padrão HTTPS, que é as conexões seguras lá. Mas no nosso caso, a gente não está usando essa capacidade, né? Então a gente vai utilizar o HTTP normal. Deixa eu abrir o código aqui. Bom, nisso, como é que a gente vai mostrar isso agora? Eu acho que não quer que eu apresente o código ou para ir Eu acho falando, que é melhor. Isso, seria interessante, né? Tá, isso. então eu vou roubar aqui a tela de ti. Sim. Enquanto isso, eu também vou preparar o código. Vocês estão vendo minha tela aqui? A gente está vendo a tela do teu Teams. Isso. Então, aqui seria o simplificado, né? Como é que... Desculpa perguntar isso, Cassiano, como é que... Isso. Descobri sem perguntar. Então, aqui é o... Aqui é o web server simplificado, né? O código. Vocês conseguem ver bem? Tá bem bom. Tá. Então, bem no início eu tenho incluir a biblioteca Wi-Fi, né? Do Arduino mesmo. E daí aqui tem, por convenção, né? Se usa um SSD seria o nome do Wi-Fi, né? E daí, no meu caso aqui é Semana Acadêmica Unicinos. E daí password é a senha, né? Então eu coloquei como pisca LED. No meu caso, né? Aqui vocês toquem para de vocês, né? Então, Tá, lembrando que isso isso aí, daqui é... eles
E isso aí é o que a gente geralmente usa para conectar na Wi-Fi, né? Só para o pessoal Sim, entender. Isso não tem nada a ver com SP. isso. Então, outra coisa também que a gente tem que falar é a gente não quer adentrar em... A gente não quer... Não é que não queremos... a gente não precisa saber de HTTP, né, da linguagem HTTP, para poder ter conhecimento disso, né? Que depois vai vir um código em HTTP misturado, né? Mas vamos ver com calma. Então, lembrando que isso daqui é um código C++, então é um pouquinho diferente. Então, essa biblioteca Wi-Fi, ela tem um objeto, né, que é server, daí já inicializa o servidor com a porta 80, que a porta 80 é por padrão HTTP, mas poderia ser usado qualquer outra porta, né? Desde que o firewall de vocês estejam habilitado, né? E toda a questão, né? Não tenha bloqueio nessa porta. Então, aí já se inicia uma string do header, né? Que é o cabeçalho, para pacotes vindo para armazenar temporariamente pacotes vindo do cliente, e uma string também estado LED estado, né, que é simplesmente off ou on. Aqui se usou string por um detalhe que depois vai ficar claro. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, perfeito. Estamos te ouvindo. Então, aqui, diferente do anterior, né, como aqui é C++, a gente poderia usar um define, né, mas aqui se usa constante int, pino igual a 2, que poderia ser usado igual ao antes, né, define LED igual a 2, mas, enfim. Então, aqui na parte da configuração, a gente inicializa a porta serial com um baud rate de 115.200, como a gente tinha comentado antes, e configura o pino LED como saída e já escreve nele para deixar ele desligado, né? Então a gente já escreve na serial conectando ao, no caso, e daí aqui imprime SSD, lembrando que é o que vocês escreveram aqui, semana acadêmica, e daí ele tenta iniciar uma conexão. Enquanto essa conexão não estiver, enquanto não estiver conectado, ele vai colocando pontinhos. Então, uma vez que ele conectou, então ele informa que o Wi-Fi foi conectado, entrega o endereço de IP através desse método, né? Wi-Fi.localIP, e começa o servidor. Então, já no loop, aqui ele cria busca um novo cliente. Então, se o cliente conecta, a primeira coisa que ele faz, ele declara para serial, né? Novo cliente. Então, uma vez que o cliente está conectado, né, ele, ele busca uma nova informação desse cliente, né? Ele lê essa informação em formato de char, ele escreve essa informação ao serial e ele adiciona a esse header aí, que seria que é a variável temporária para armazenar pacotes vindo do cliente. Então, se essa informação não for uma nova linha, né, /n significa nova linha. Então, e se a nova linha, no caso, se a, se a linha atual estiver vazia, então isso significa que a gente tem duas novas linhas de informação, então ao final de um pedido HTTP, desculpa. Então a gente deve enviar uma resposta, né? Então aqui também é o contrário, eu acho, da forma, mas depois que a gente passar a ler, a gente pode entender. Então aqui começa o cabeçalho, né, do HTTP, que sempre começa com algum código, nesse caso aqui HTTP 1.1.200 OK. Então, e o tipo de conteúdo esperado, né, que é o texto, o HTML e a conexão close, né, como eu tinha dito, né, porque é uma nova linha.
Então, muito similar a como eu me referia a serial. Aqui, então, vem a parte interessante. Esse get LED on, né? Então, seria basicamente código HTTP, né? Então, ele compara se, o, se o cliente clicou em cima do botão ligar o LED, então ele escreve na UART LED ligado, armazena essa informação na variável em formato de texto ligado e liga o LED para o final. Se for para desligar, então ele faz o contrário. Então ele envia o cabeçalho, por isso que ele diz que está tudo também aqui ao contrário, né? Então esse aqui é o cabeçalho de toda a página HTML, né, no caso. E aqui tem um CSS que é para estilizar botão, mas que não vem ao caso. Então aqui vai o título da página, vocês podem mudar isso daqui, vai aparecer outra coisa. E aqui mostra o estado atual, ele imprime na página qual que é o estado atual, como, né? Então aí que vem bem armazenar o estado do LED como uma string, né? Que daí pode simplesmente usar mais e não precisa utilizar um if. É como foi implementado. Então, caso o LED esteja desligado, mostrar o botão para ligar e vice-versa, né? Então, nesse caso aqui, envia esse código HTML para, né, para caso está desligado, e esse daqui para ligado. E por final, termina. Então, aqui ele já envia uma resposta com linha branca, né? Daí quebra o loop while que seria aqui. Então, enquanto o cliente estiver conectado, daí aqui, opa, deixa eu ver aqui então. Vocês estão me ouvindo aí? Ah, aqui eu ouvi um barulho. Estão te ouvindo? Tá. É que foi que entrou uma pessoa na sala. Sim, me confundi. Então, aqui, nesse caso, naquele, voltando, né, se uma linha estiver vazia, então significa que foi final no pedido HTTP, então terminando isso, aqui no caso, então ele teve uma nova linha, então é para esvaziar a variável temporária, né, que a gente tinha antes. Então, aqui também, se ele colaborar aqui comigo, deixa eu ver aqui pelo mouse mesmo. Então, se a informação for uma nova linha, no caso aqui, se ela não for uma nova linha, né, se ela for uma informação diferente, então adicionar essa informação à linha atual, à variável linha atual. Porque é sempre lembrando que esse C é um char, é um byte somente. Então, no final, terminando isso daqui, ele limpa o cabeçalho e termina a conexão e informa via WART que o cliente desconectou. Está aberta aí você tem Tá. alguma questão sobre o código? Eu só ia perguntar, comentando, na verdade, boa parte disso não precisa mexer, né, Vinícius? Acaba mexendo mais na conexão do Wi-Fi lá, porque o cara teria que mudar em casa, e o restante do código fica igual, só muda se precisar fazer alguma alteração, se quiser mudar o formato de botão e coisas desse tipo, né? Sim. Nesse caso, esse daqui eu obtive de uma outra fonte, né? Não fui eu que escrevi. E a única coisa que eu fiz na outra fonte tinha dois botões externos, né? Daí eu tirei um dos botões e mudei pro LED, né? Fui mudando o nome para simplificar. Mas é muito simples isso daqui e a parte mais complicada mesmo essa questão da conexão, né? Você tem uma dificuldade, né? Por exemplo, o Cassiano estava tendo, pode me corrigir, Cassiano, problema com a porta, e daí se Posso falar precisar, isso? pode falar assim. Porque, por exemplo, esse código que o Vinícius mostrou, basicamente a parte HTML é padrão, tá? Deixa eu só mostrar enquanto isso. Isso aqui, vamos exemplificar, tá? Aqui eu já estou rodando na SP e ela pegou o meu IP
interno, né? Isso aqui é o IP dentro da minha rede Wi-Fi de casa, com a porta 777, que eu tô usando essa porta diferente do que o Vinícius mostrou, justamente por esse problema de conexão. Por quê? Porque a gente, para externar o acesso da SP para fora, ou seja, a gente vai mostrar em seguida, por exemplo, o Vinícius, da casa dele, ele está em outra rede, da casa dele ele conseguir controlar a minha SP que está aqui em casa. A gente tem que, em alguns casos, eu acho que na maioria dos casos, as provedoras de internet que vocês utilizam, eles geralmente bloqueiam o acesso a essas portas padrões, né? Por questões de segurança. A porta 80, que é a HTTP 22, que é a SSH. Então, no meu caso, para a gente conseguir fazer funcionar aqui hoje, eu tive que pedir, mandei um WhatsApp, que a empresa é local aqui, pedindo para eles, por favor, liberem a porta 80, mas na verdade eu escolhi a porta, né? Eu pedi justamente uma outra porta para não ser essas padrões. Então, essa porta aqui, 7777, ela vai responder na porta 80 para mim. Então, foi uma questão de configurar lá com o meu provedor de internet. Aí eu tive que fazer algumas modificações, além dessas que o Vinícius mostrou. Eu não sei se vocês estão vendo a minha ideia. Não? Ainda não. Sim? Tá, deixa eu fazer de novo. Já vou aproveitar aí o que está reconfigurando aí, o Cassiano. Isso. O Thiago está perguntando como é que ele poderia fazer para implementar, se é possível implementar um usuário e senha, na verdade, né? Porque está dando acesso de fora, como é que Sim. tu poderia implementar isso, né? Sim, sim. Tem bibliotecas porque como nesse caso aqui, a ESP ela tem certas limitações, né? Seja de capacidade de armazenamento e também pela praticidade em como a gente codificou as coisas aqui. Como o Vinícius explicou, teve muitos detalhes. Basicamente a gente expõe uma página em HTML, ou seja, algo além da própria programação da SP, para a gente poder enviar essa página para o usuário, que é aquela lá que eu acabei de mostrar com o botão. Para fazer um usuário e senha simples, aí é uma forma estática, mas o que daria para fazer é criar um formulário aqui no HTML. O cara digita lá um usuário e senha, e daí a ASP vai fazer a validação com valores estáticos. Eu não vou mostrar, o Vinícius tinha mostrado antes lá, deixa eu subir. Aí, enfim, eu poderia fazer no próprio código aqui, password ESP, sei lá, se for zoom também, né? Enfim, eu posso fazer com que a verificação seja estática aqui. No momento que tu recebe essa informação, tu compara. Isso é uma forma mais... Alguém tá com o microfone aberto? Tem como mutar? Aí. Isso é uma forma mais básica, porque a gente ainda assim, por estar utilizando HTTP, como a gente mostrou no slide, o usuário, quando ele envia a senha, ela vai ser enviada limpa, né? Ou seja, qualquer pessoa que observar aquela conexão vai ver a senha limpa assim, ela não vai estar encriptada. Então, teria que utilizar o modo HTTPS, que daí tem as bibliotecas lá da SP que disponibilizam isso. Então, qualquer tráfego de dados vai estar encriptado, e daí sim faz sentido. Tu poderia simplesmente fazer uma verificação assim. Mas aí, voltando ao meu problema, né, da questão do servidor, a minha rede, então, eu falei para os caras redirecionarem a porta 80 para essa porta aqui, para que conexões externas no meu IP externo consigam cair para minha ESP. Para isso,
Então, os caras configuraram esse IP, essa porta, desculpa, mas também eles rotearam um IP interno fixo, ou seja, a minha SP está conectada neste IP aqui, e este IP aqui, a minha provedora mapeou. Ô, Cassiano, se tu tá apontando alguma coisa para a tela, a gente não tá vendo. Não estão vendo a ideia aqui do Arduino? Não, acho que caiu tua... Ah, desculpa, eu acho que tá, mas... tá, desculpa, é erro meu. Tá. Eu acho que eu fixei a tua apresentação e Ah, não... tá. Fixei a tua tela e não fixou a apresentação. Desculpa. Então, no meu caso lá, eu liguei para os caras, por favor, façam esta porta ser redirecionada para esse IP porta 80. Então, é o que está acontecendo para poder funcionar o acesso externo. Então, isso aqui é da própria biblioteca ali da Wi-Fi, que a gente incluiu. Então, daí tem que configurar o gateway. Isso aqui são coisas padrões para a rede interna funcionar. Tanto o domínio, a máscara da subnet e os DNS. Esses DNS aí, talvez vocês já tenham visto que é os DNS do Google. Então, para a gente conseguir, eu vou então tentar agora mostrar a nossa... Deixa eu compartilhar a ESP. Talvez agora vocês estejam vendo a ESP em tela cheia. Isso aí. Tá. E o Vinícius, pô, acho que tinha que ter feito na câmera, né? Eu acho que é o contrário, Cassiano, que a gente tem que fazer. Eu compartilho a minha Tá. câmera e... Não, tu compartilha a tua câmera, desculpa, e eu Isso. compartilho minha tela. Deixa eu só mostrar de novo aqui um outro detalhe. Eu estou compartilhando a página, tá? Sim. Correto? Então, esse... 192, Isso. 168, 131, 7775. Isso, então eu estou na minha rede interna, né? Eu estou no meu notebook, que eu estou conectando na SP. Então aqui internamente na rede ela vai funcionar bonito. Então se a gente olhar o código-fonte da página, é isso aqui basicamente que é aquilo que o Vinícius explicou, né? A gente embarcou uma página HTML dentro da SP que ela vai responder conforme o usuário clica no botão, ela vai enviar uma nova página e vai alterar o status do LED na ESP. Então, eu vou só mostrar outra coisa aqui. Cassiano, quem sabe tu não testa aí antes, só liga a tua câmera antes. Tá. Cassiano, o Thiago está perguntando o seguinte, se nesse caso o IP ficou fixo e restrito a este equipamento no modem, para não ser atribuído a um outro equipamento. Tu fez aquele redirecionamento, tu configurou dentro do teu modem, no caso, né? Sim, o IP está estático lá, mas a minha provedora não deixa eu acessar o meu modem, eu tenho que sempre pedir para eles. Então, mas para quem tem as provedoras grandes, sei lá, NET, talvez vocês mesmos tenham acesso à configuração do equipamento, então vocês podem configurar o redirecionamento. Mas lá eu fiz estaticamente. Deixa eu voltar aqui só para responder bem. Meu Deus. Eu fiz estaticamente atribuir o IP sim. Aqui. Porque foi isso que eu falei para os caras lá da provedora. Para essa porta, redireciona para esse IP. Então, se a minha ESP não tiver nesse IP aqui que eu configurei, né? Então, não vai funcionar. Então, basicamente é isso. Deixa eu voltar então para a página. Tu deixou de compartilhar a tela, Cassiano. Sim, eu estou me achando aqui. Eu vou compartilhar agora o servidor local. Não sei por que não está. Ah, tá aqui. Tá, então como eu falei antes,
o meu IP está fixo, a porta está fixa, e eu estou na minha rede local, e aqui é a página que a SP me retornou quando eu conectei nela. E na minha webcam ali, acho que vocês estão vendo, eu tô com a SP ligada e eu gravei aquele código. Deixa eu voltar aqui, só para a gente correlacionar com os códigos. A gente tem o web server simplificado com IP fixo. Eu estou usando esse exemplo justamente para a gente ter o acesso externo, né? Mas o que o Vinícius mostrou foi esse aqui, o web server simplificado. Então, se eu clicar aqui, a gente está ali piscando o LED 2, que é o LEDzinho azul da nossa ESP. O mapeamento ficou para o LED 2, mas a gente poderia simplesmente ter atribuído a algum dos pinos. Eu tenho 3 LEDs conectados aqui. Depois eu vou mostrar um outro exemplo que é por um aplicativo de celular, que eu acho que é bem interessante. Cassiano, Oi. desculpa te interromper, mas seria interessante mostrar para eles a serial, né, o ART, o que está sendo transmitido. Ah, sim. Isso. E outra coisa, como o Vinícius mesmo falou, né, que a gente está sempre imprimindo na UART informações que são úteis, né, para a gente depurar o código. Deixa eu recompartilhar aqui. Agora, esse teu teste é todo local, né, Cassiano? Sim, esse está local, mas ele já está pronto para ser rodado externo. Esse vai ser o próximo, eu já mostro o IP aqui. Tá, o Vinícius queria serial, né? Deixa eu achar aqui. Tá, então eu vou regravar ele, só para a gente ver. Deletar aqui. Então eu tô com o monitor serial, né, que é a COM 4, como eu tinha dito antes. Então tudo que está sendo transmitido pela serial a gente vai pegar aqui. Por enquanto ainda está compilando aqui, vai demorar uns segundinhos. E aí a gente vai voltar para o estado inicial lá daquele código para a gente aceitar conexões. Meu Deus, está lento hoje. É que essa biblioteca é bem grande também, né, para compilar e jogar, né? Isso. Eita, agora a porta falhou aqui. Que beleza. Sempre tem esse problema, né? Deixa eu parar aqui. Mas Agora, só enquanto está agora, compilando. Vinícius, enquanto o Cassiano está vendo ali, esse exemplo que vocês testaram também é uma das formas, né, de fazer essa conexão, né? Tem várias formas de fazer esse tipo de conexão, né? Eu sei que esse exemplo, por exemplo, a gente não conseguiria fazer rodar, por exemplo, na Unicinos, né? A gente não conseguiria acessar esse cara, porque não tem como fazer o mapeamento de portas lá, né? Teria que usar Justamente, sempre um... tem que ter o acesso sempre, né, como o Cassiano disse. Acesso ao modem, A Unicinos ela é e bem, habilitar. bem bloqueada, né? Tá, agora acho que eu vou compartilhar tudo. Então, não sei se eu reconectar aqui, espero que tenha dado. Na verdade, eu não sei se a placa subiu certo. Acho que não. Normalmente é aquele de desconecta da USB e conecta de novo, né? Pois é, né? Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Desconectar. Conectar. Veja, subiu. Subiu o código errado. Mas enfim, é o mesmo. Aqui na verdade a gente está usando 2 LEDs, tá? Mas
Deixa eu vou passar o meu IP pro Vinícius. O Vinícius pode compartilhar e tu controla o LED daí, então, Vinícius. Isso assim, claro. Só enquanto ele vai vendo, o que a gente está fazendo aqui agora é para provar. Ó, se o Vinícius botar o IP interno, né, não, obviamente não vai funcionar porque a rede é outra. Se eu não me engano é 170.0, ali ó, 99.15. Ó, esse ali é o meu IP externo. Eu acho que não funcionou, hein? Antes ele estava demorando quando a gente fez teste com esse. Ó, Ah, tá. Funcionou? funcionou. Isso. Tá, Funcionou então, para ó. mim também, estou conectado nela Sim. também. Não vão bloquear aí, qualquer um de Ah, vou vocês. bagunçar toda outra apresentação aí, Cassiano. Ó, deixa o Vinícius aí primeiro, clica em um, ó. Ou seja, ele tá acessando o meu IP externo, ó, ali na câmera ele tá conseguindo controlar. Então, qualquer um de vocês que estão na apresentação, se acessarem aquele IP ali que o Vinícius utilizou, 170.099.15.777 ali, vocês vão conseguir controlar os LEDs da SP. Então, isso é um método bem simples, bem fácil e prático de conseguir controlar o que vocês quiserem de maneira remota. Porém, esse é um exemplo bem básico, né, no sentido do aspecto de segurança. A gente não implementou senha nem nada, então, como vocês mesmos estão vendo aí, qualquer pessoa que tiver acesso a esse meu IP vai conseguir controlar o meu equipamento aqui. Se eu tivesse, sei lá, uma televisão ligada sendo controlada pela SP, eu poderia estar sofrendo ataques ou algo do tipo. Então, esse é um dos poréns que a gente tem que sempre tomar cuidado. Mas é bastante simples, só para recapitular ali. Aqui a gente utilizou dois LEDs ao invés do próprio LED da placa. O que diferiu lá daquele código que o Vinícius mostrou é que a gente não atribuiu o pino 2 como sendo o LED que a gente quer controlar. Neste exemplo, a gente está utilizando aqui no kit, não sei se deixa eu mostrar em tela cheia aqui, talvez. Acho que eu fiz cagada. Espera aí que eu boto o destaque aqui. Destaque. Eu vou tentar compartilhar a tela. É a tela do SP, né? Isso. Então, aqui eu estou utilizando os pinos 14, eu vou utilizar depois por um outro exemplo com o aplicativo de celular. Mas aqui eu estou acionando o 27 e o 26, então eles são facilmente identificados aqui. Eu estou só basicamente... Aqui eu estou puxando o GND para essa barra de Cassiano, eu não conexão. sei se é só eu que não estou conseguindo ver, mas eu não estou conseguindo ver. Só vejo o teu rostinho. Sem câmera. Meu rosto? O Ah, teu avatar, no caso, né? tá, eu não Sem botei a para câmera. iniciar aqui. E agora? Agora sim. O Felipe Nicola, então, nesse meio tempo, comentou o seguinte, ó, que também é possível usar a autenticação do MQTT, né? Para poder fazer essa parte de autenticação por dentro do MQTT, né? Que talvez teria um pouco mais de segurança e não Sim, precisaria dessa configuração do modem, né? É uma alternativa também, né? sim, sim. Porque daí o teu SP passa a ser o cliente, né? Aqui a gente está fazendo o inverso. O SP é o servidor, então por isso que a gente tem essas barreiras de portas. Mas, sim, muito bom comentário aí, Felipe. Então, só recapitulando aqui eu conectei o LED na porta 26, 27 e 14 e tô só aterrando ali essa barra para eles serem alimentados. Era isso, é bem simples.
Se a gente quisesse acionar uma lâmpada, de fato, o circuito seria um pouquinho mais diferente, mas a gente optou por não complexar demais hoje, dado a nossa batalha aqui em tentar apresentar dessa forma. Deixa eu voltar para o slide. Então, acho que essa parte, Vinícius, do servidor simples está concluída, né? Sim. Tá. Então, deixa eu voltar para o slide. Tá, então esse slide aqui eu espero que vocês tenham entendido, né, quais foram os mecanismos, só recapitulando, a SP ela provê, ela é um servidor, em alguns casos, por ela ser um servidor, a gente precisa habilitar as portas para ela poder ser acessada, e ela externa uma página web ao qual a gente tem o controle do botãozinho ali, é bastante simples, mas é bem funcional. Aí toda a lógica lá de controle vocês fariam então dentro da SP. Por exemplo, se quisesse criar um timer ou algo do tipo, esse controle ficaria dentro da SP. Outra coisa aqui que a gente encontrou que é bem interessante até para a gente não precisar cair nessa questão de saber HTML, né? Porque, enfim, a gente está começando a aprender e a gente não quer se esbarrar em barreiras que não são tão simples assim. Então a gente encontrou um aplicativo que ele é para IoT, para quem está começando. Ele é freemium, que são aqueles aplicativos gratuitos, mas com features pagas. Então ele é o Blink. Depois eu mostro aqui ele funcionando no meu celular. Ele tem algumas limitações, ele é bem básico, mas ele vai funcionar para a gente pular essa barreira da página web, né, da gente ter que construir uma página. O aplicativo em si nos abstrai tudo isso. Então, aqui estão os links, tanto para iOS quanto para Android. Deixa eu pular aqui. Para criar conta é bem simples, vocês podem escolher os métodos aqui por e-mail. E basicamente o aplicativo é isso, vocês criam projetos, ou se vocês já tiverem aplicações feitas, e vocês podem adicionar botões de controle, ou displays, ou atuadores, etc., baseado naquilo que eles dispõem. Aqui, uma vez que vocês fizeram o cadastro... Eu não sei se tu tá mostrando alguma tela de cadastro, porque para mim tá com o slide. aparecendo o programa LED mais Wi-Fi mais o aplicativo. Não sei se para mais Ainda? alguém tá aparecendo só isso. O Thiago comentou que para ele também tá travado nessa tela. Não sei se nessa mesma tela. Agora sim. Agora tá mostrando Conta. criando conta com o Isso. Blink App. Eu acho que parou Isso. naquela tela lá, Cassiano. Se tu tinha alguma coisa anterior para mostrar, se tu puder voltar, seria legal. Sim, sim. Então aqui é os aplicativos, os links, né? E aí aqui criando conta no Blink. Ele é muito simples e fácil de tu criar uma conta. E aí tu vai ter a opção ali de criar um novo projeto. No momento que tu criou essa conta, eles vão te mandar um e-mail. Vocês estão vendo aqui um e-mail. Ainda não. Agora foi. Agora sim. Tá. Então, eles vão enviar um token para vocês. Esse token, ele não é... tu pode alterar depois, então ele é só um token de primeiro acesso ali. Com esse token é que vocês vão atribuir ASP a esse token. Então, é dessa forma que ele vai fazer a conexão. Mas, para isso, vocês têm que baixar a biblioteca dos caras, né? Daí, junto do e-mail, vem aqui esse link para vocês baixarem. Para baixar, eu vou tentar mostrar aqui. Eu não sei se eu estou com a tela ou só com a apresentação. Deixa eu ver. E eu acho que tu tá só com a janela. Deixa eu voltar então. Botar a tela toda lá. Então, para quem está no Windows,
O Arduino ele vai ter uma pasta que vai ficar lá dentro de documentos Arduino. Então aqui dentro é que está todas os sketches, que são aqueles programinhas que a gente fez até então, ó, são salvos aqui. E tem essa pastinha Libraries, que é onde que fica as bibliotecas que vocês adicionam de maneira externa, tá? A própria IDE facilita isso. Acho que é em arquivo. Me refresca a memória aí, alguém não lembro agora. Adicionar uma biblioteca. Aqui tá, tem um gerenciador de bibliotecas, ele vai abrir aqui, que basicamente, se vocês têm um modo fácil, né, que é ferramentas, gerenciador de bibliotecas, e aqui vocês podem pesquisar por Ablink ali, por exemplo. Tá lento aqui. No meu caso, eu já instalei ela, tá? Vocês podem instalar por aqui, que é o modo mais simples, ou vocês Mas aí tem podem... que procurar aquela que é do russo ali, do Volodymyr ali. É isso, Geralmente essas isso. bibliotecas de Arduino são tudo de russo, né? Isso. Aí tem o método manual, que seria por aquele link lá que eu mandei, que o Blink enviou por e-mail. Daí vocês podem virem adicionar a biblioteca zipada, né, .zip, e apontar lá pro download lá. Só que esse cara aqui, ele vai dar um erro, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ele deu um erro. Por quê? Porque aquela biblioteca ela não está no formato esperado pelo Arduino. Pelo Arduino IDE, tá? Então, o que que acontece? Tá aqui baixado. Se eu extrair esse arquivo, tá extraindo, ele vai ter diversas bibliotecas aqui dentro, tá? E aqui nos interessa é somente essa Blink para esse exemplo aqui. Então, se eu simplesmente recortar ela e colar lá dentro onde eu falei antes do Arduino, dentro de Arduino, bibliotecas, ela já está aqui, tá? Então, basicamente, esse seria a instalação mais manual possível, tá? Se alguém enviar uma biblioteca, ou se vocês quiserem fazer backup das bibliotecas que vocês têm, elas vão estar dentro dessa pastinha. Então, são esses os métodos. Tá. Voltando ao aplicativo. Então, uma vez que eu tenho baixado e instalado a biblioteca, eu tenho que estar com esse token em mãos. Eu vou tentar ir pelo aplicativo aqui agora. Deixa eu compartilhar o celular. Vocês estão vendo a minha tela do celular ou não? Da minha ainda não, Cassiano. Não. Enquanto tu vai mostrando a tela, só queria avisar o pessoal que o link do sorteio funciona somente até as 9h45, tá? Então, porque a gente precisa fechar a lista de pessoas que vão ser sorteadas antes do final do evento, tá? Então, acessem lá. Segue aí, Cassiano. Tá. Acho que deu, né? Agora deu. Olha. Tá, então eu tô com o meu Blink aberto aqui. Basicamente, ele não vai ter nada escrito aqui. Deixa eu até excluir ele. Essa vai ser a visão geral, tá? Se eu clicar em qualquer parte da tela, ele vai me mostrar aqui o que está disponível. E eu tenho ali somente 2.000 energias ali para utilizar. Então, por isso que ele é pago, né? Se eu utilizar mais que isso, eu não consigo, eu sou obrigado a pagar. Então, adiciono um botão e aí cliquei no botão e eu faço ali as configurações dele. Ele é bem genérico a aplicação, mas aqui, deixa eu só voltar aqui. Aqui em cima tem essa engrenagem louca ali, ao qual eu tenho que configurar o meu dispositivo. Ou seja, aqui eu tenho pisca-LED, eu já tinha configurado, mas é ali que eu vou dizer qual o dispositivo que eu vou estar utilizando. Novo dispositivo,
qual é o modelo, blá blá blá, a ESP32, dou um OK, Wi-Fi, e aqui eu já tenho o token ali, o Authentication Token, eu posso gerar outro, ele vai perguntar se eu tenho certeza, não vou porque eu quero manter o mesmo que eu já estou com ele configurado. Então foi basicamente isso que eu fiz nesse dispositivo de cima aqui. Então, com aquele token é o que no código eu vou associar a placa com o controle do dispositivo. Então, se eu voltar, aí sim eu posso configurar o botão. Aqui eu vou no pino, né? Eu vou ver o tipo de pino que eu quero utilizar, digital mesmo. E deixa eu me achar aqui. Eu posso, enfim, lâmpada, posso fazer o escambau aqui. E estranho que não está agora encontrando a placa. Será que não é porque tu reprogramou? Pois é. Bom, mas enquanto isso, deixa... Tu consegue ir mostrando o código aí, Vinícius? Está lá no repositório? Consigo Só, sim. daí eu vou explicando enquanto isso. Pode compartilhar a tela aí. Opa. Só um pouquinho. Link exemplo. Então aqui no caso ele colocou como o pino Acho que é 14, né? melhor, ô Vinícius, acho que é melhor na página, não? Tá bem difícil de ler. No GitHub mesmo. É, isso. Eu vou pegar aqui. Conseguem ver bem? Sim. Tá. Enfim. E daí aqui, no caso, ele definiu o LED como 14. Então, aqui ele teve que puxar ainda a biblioteca do Blink, né? No caso aqui tem a chave de autentificação, que é o adicional, né, do Blink. E é basicamente o resto é muito similar, né? Tanto do setup aqui, configurar o pino, né? Seria o LED, como saída, o baud rate, e daí printar na UART que está conectando. Começar com uma... Isso daqui é similar. E daí a única diferença que tem é o Blink Begin, que daí ó, bota o token de autentificação, o nome do Wi-Fi e a senha. E daí aqui ele bota blink.ram, que é o método que ele usa para acessar o aplicativo, né, pelo aplicativo. Isso. Então, um detalhe é que aqui no código, a gente simplesmente em uma linha a gente resolve todo o acesso de pinos da SP. Pô, se tu puder voltar ali, Vinícius, no código. Aquele blink.run abstrai tudo aquilo que a gente fez lá de página web e etc. Então, o aplicativo nos facilita isso. E agora eu realmente não estou conseguindo fazer funcionar o negócio aqui. Caímos no problema do ao vivo. Bom. Isso faz parte também, né? É. A maioria desses problemas já aconteceu no... Tava feliz que não ia dar problema e deu. Bom, mas eu Se vou não voltar der pro problema, slide. tem que desconfiar que tem alguma coisa errada. Mas é interessante, aquilo que tu abriu do app ali, ter disponibilizar e facilitar o acesso é uma coisa que eu não conhecia esse app aí também.
eu tinha visto aquele App Inventor, mas tu tem que utilizar a linguagem de blocos lá dentro do site, né? Ele gera o aplicativo para ti. Eu vou botar o link Sim. ali também do App Inventor, mas esse parece bem mais simples, né? Porque tu já dentro do app mesmo, tu já usa os botões ali para poder comandar ele. Eu acho que eu achei aqui, na verdade, que tava a telinha do Teams estava por cima e daí eu não percebi. Deixa eu tentar de novo. Compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Agora Ali, tô. eu tô vendo a tela do teu app e mais a minha cara em cima do app. Isso, que a tua cara ficou em cima de onde eu devia ter chegado. Aqui eu tenho Que cara digital, pessoal. inconveniente, né? Tá. E aqui, ó, eu tô rolando e eu tenho acesso a todos os pinos, ó. Daí eu vou escolher o pino GP14, que é onde eu tenho o meu LED conectado na SP. Vou dar um OK. E aí eu vou dar um play aqui em cima. Eu acho que eu já gravei. Eu já gravei aquele código que o Vinícius mostrou. E já estou utilizando o token conforme aquele e-mail. Então, se eu der um play aqui, eu vou ver o status da placa. Se ela não tiver, ele está mostrando offline desde 20 não sei o que, mas se ela não tiver conectada, ela vai ficar um asterisco vermelho ali. Então, ele está como toggle aqui. Deixa eu botar ele como switch. Aí eu tive que alterar aqui, ó, senão ele virou um push button só. Acho que vocês não. Eu vou dar um play de novo. Aí agora que tá o problema, eu vou ter que. Como é que eu vou mostrar minha câmera aqui? Deixa eu te perguntar uma coisa, tu não consegue entrar no Teams em duas contas, no caso? Entrar como anônimo no computador e entrar como... Ah, é que aí não vai dar para mostrar também, né? Eu acho. Bom, vocês vão ter que acreditar que eu tô controlando o LED. Mas, Mas tá funcionando aqui para mim, tá? Conforme eu clico, o meu LED É tá. o famoso no meu funciona. Não, é que se eu abrir a câmera aqui, eu acho que não vai dar problema. Ah, não, ele vai aguenta. Tá. Ó, eu vou botar um on, vou dar um switch, tá o LED aceso ali, viu? Aí, não tem enrolação, é isso aí. Meu Deus. Bom, mas é isso. Ele é um programa bem simples, mas nos facilita prototipar muito rápido, né? Então, enfim, a gente tem sliders, tem um monte de coisa aqui. Só que o problema é que conforme a gente vai adicionando coisas, a gente está gastando aquelas energiazinhas ali de cima. Então, em algum momento, vocês vão ter que pagar para utilizar. Mas dá para fazer bastante coisa, coisas simples e bacanas, sem se preocupar com aquelas questões lá do HTML, etc. Então, acho que E será que dá dessa. para vender isso, Cassiano? Ou não dá? Eu acho que esse pacote com esse programa não deve estar para tu vender, né? Fazer um produto, por exemplo, e vender. Não, acho que não. Mas o código dele é todo aberto, então tu pode se basear nele. Não sei qual é o tipo de licença, na verdade, mas eu imagino que tu consiga tirar uma base boa de lá para tu desenvolver um produto. Porque, basicamente, a única diferença do aplicativo para o nosso servidor web é que o aplicativo ele abstraiu, né, a página. Então, por isso que o app, aliás, abstrai aquelas questões da página. Então, por isso que ele simplifica. Mas, só para finalizar, então, que eu já falei demais e acabei cortando a fala do Vinícius. Então, tá tudo disponível no GitHub do Vinícius, tá? Já estamos chegando ao final aqui, do que a gente queria falar. é Arduino Day escrito errado, não é como em inglês. Eu botei como brincadeira, só para deixar claro. É Sim. como iria ser dito em português. Pô, agora tu ficou pior ainda, porque agora tu estragou a piada. Não pode explicar a piada. Piada é piada. Ah,
Mas tem um monte de tantos códigos que a gente usou até ali. Daí é só para pegar. E daí eu acho que é importante também dizer assim, documentação, todo esse tipo de coisa a gente consegue achar na internet, né? Então, no caso, essa biblioteca do Wi-Fi, eu não sei se tu quer abrir, Cassiano, aí para mim, ou se tu quer que eu pegue isso. Eu abri. É do próprio Wi-Fi, é muito bem documentado, né, no próprio site deles. Daí diz tudo que precisa ali, como usar, dá exemplos, dá os métodos, né? Métodos seriam as funções de cada objeto, né, de cada classe. E, enfim, dá para se divertir. Tá. Daí, como referências, é isso que a gente usou. Só um adendo aqui. Um dos sites que é bem, eu particularmente gosto muito para quem quer aprender de maneira fácil, é embarcados.com.br, que é bem, os tutoriais lá são bem interessantes. Aqui tem um tutorial da parte que a gente não falou aqui, tá? Que é a utilização de um relé para fazer o acionamento da lâmpada com a tensão AC, que a gente não fez porque a gente não tem os equipamentos aqui, isso envolve uma tensão que não é tão segura de ficar brincando. Não somos adultos o suficientes ainda, não. Tem um papai e uma mamãe supervisionando. Mas, enfim, aqui vai estar a descrição completa, mas o básico do básico para acionamento e etc. segue a mesma lógica que a gente explicou aqui. Eu acho que para finalizar, aqui tá os nossos contatos aí. Espero que a nossa apresentação tenha sido útil. Naquele site do Embarcados tem também a utilização tem outras formas também de acionamento do ESP32, né? Ele acaba sendo uma ferramenta bem útil mesmo, né, Cassiano, para tu até fazer alguma lâmpada dentro de casa, né, cara, para botar alguns comandos. Eu de lá, se não me engano, foi de lá que eu tirei uns para tu comandar através da Alexa e tudo mais, né? Então, tudo acaba sendo bem acessível para tu usar dentro de casa a partir dele, né? Sim. E para quem quer fazer mais coisas, sei lá, usar sei lá, se eu tenho um Arduino, um SP, e aí quer fazer o servidor no SP, tu pode usar o SP como um gateway, né, que faz a parte de conexão com a internet, apesar dela já permitido fazer esses acionamentos, mas, enfim, tu pode ir escalando o teu produto aí de uma maneira bem simples e rápida, né? E eu acho que o Ó, Humberto é o cara que mais tem projetinhos interessantes sobre isso, né? Então, tu tem mais não, tem propriedade pra alguns. falar. Tem um bem interessante que a gente teve que usar na porta do diretório, né? Que foi para Sim, poder isso. burlar a rede da Unicinos, que foi utilizar aquela conexão pela rede WPA2, né? Então, Ah, sim. para cada problema que a gente tem que resolver, já tem uma solução. Eu acho que essa é uma das principais vantagens do ESP, né? Da mesma forma como eu sempre recomendo o Python, né? Porque o conteúdo é muito vasto que tem na internet de alguém que já desenvolveu alguma coisa ou tem uma solução pronta para ti ali, só usar, só empacotar e usar, né? E usando a Sim, ideia do Arduino facilita por causa disso, né? sim, Ó, exato. o Diego está comentando que tem o Snowboy aí, que é para treinar ele rodar offline com um resultado muito bom comando de voz. Ah, Ah, comando de voz aí pelo SP. Nunca, tá aí uma coisa que eu nunca usei comando de voz pelo SP. Acabo usando pela Alexa, né, para dar os sim. comandos e ela comandar o SP. O mesmo ideia de projeto inicial que o Cassiano e o Vinícius comentaram ali, né, de conecta no Wi-Fi e aí depois só puxa os comandos que tu usa, ou tu vai subir um HTTP, ou vai usar Alexa, ou vai usar o Telegram, né? Tem uma Sim. série de comandos aí que dá para usar. Esse Snowball, eu só fiquei na dúvida, Diego, se ele fica embarcado na SP ou não. Ou tu usa um servidor paralelo. Porque a arquitetura tu pode montar diferentes tipos, né? Sei lá, tu tem um servidor, um computador, que pode receber as requisições externas e daí mandar para SP, por exemplo. Fazer tipo uns gateways malucos, né? Que aí a parte pesada de processamento pode fazer no. É,
Certa, provavelmente não aguentaria, né? Mas sim, dá. É que nem a Alexa que o Humberto falou, né? Ela tem embarcado nela. Trabalhei com comando de voz. Ó, alguém falou que conseguiu rodar no própria placa. Ah, o shield de reconhecimento. Esse shield eu não conheço, na verdade. Pois é, tem os de entrada e saída de áudio, né? Mas o de entrada de áudio eu nunca usei também. Ah, você se refere ao. Não, mas acho que aqui tá falando da parte de processamento, né? Ah, faz o processamento na placa externa. É, no shieldzinho. Enfim, não. Se for isso. Se não for isso, me corrija, né? Mas é que nem o professor Rodrigo apresentou ontem, né? Tem muita coisa. O próprio celular, quando tá rodando ali o teu GPS, tu tem que recalcular a rota. Na verdade, quem está recalculando é um servidor que não está no teu celular, né? Então, é um processamento pesado que está fora dele e o servidor só retorna o dado pronto. Então, a SP poderia ser como um gateway, por exemplo, de receber somente as partes de acionamento, e a própria Alexa faz isso, né? É ela que faz o processamento pesado e traduz isso para SP. Ah, ó, isso aí. Tu usa um software de Shield para gravar os comandos e depois na programação tu determina a ação. Que nem a Alexa, não, Humberto. É, exatamente, exatamente. Isso. Que aí fica fácil, né? Aloprado dentro do ESP, né? Apesar que geralmente eles têm uma memória bem grande, né? Pra botar bastante coisa neles, né? Sim, eu não me recordo agora, mas deixa eu ver quanto que eu usei aqui de flash. Tu não sabe isso? Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu programar aqui o Blink. Mas não É, vai o dar meu, certo. é, Eu o vou meu programar outra exemplo aqui coisa. do Blink ocupou 11% da Vou programar capacidade. aqui o Ele não é serviço. muito grande, mas enfim, não só testando isso. O cara não conhecia, o Eu- Diego não conhecia. A vantagem da SP é que ela já tem integrado Wi-Fi, né? Então tu não precisa comprar o Shield, Arduino Sim. e, e gastar um pouco mais. Eu não sei quanto é que tá uma plaquinha dessas, Humberto. Ninguém sabe. Qual a Então, placa É, de a reconhecimento de SP? voz? Não, digo a O SP mesmo. o SP32 ele está na base de 60 pila, 50 pila. Essa que a gente está sorteando hoje é da loja da Tecnimass. Eles estão vendendo em torno de R$ 60, se não me engano, também. E aí a vantagem de pegar aqui é que não precisa pagar o frete, né? Que tu pega aí direto em Novo Hamburgo, né? Sim, Eu já posso sim. iniciar o sorteio, Cassiano? claro. Eu E só ia aí, fazer um enquanto... comentário que Ah, claro, claro, manda aí. me pediram. É esse web server simplificado, ó. O Sketch usa papapá bytes, 48% do espaço de armazenamento para programas, e daí variáveis globais 11% de memória dinâmica, daí dá outros detalhes que não vem ao caso. Mas Uma é coisa que isso. vale a pena comentar, que é o que eu já testei, tá? Se usar essa placa, ela tem, por exemplo, Wi-Fi e tem Bluetooth. Entretanto, usar o Wi-Fi e o Bluetooth ao mesmo tempo ocupa toda a memória dela, então não rola muito legal. Então, tu tem que Sim. meio que optar por usar ou Wi-Fi ou Bluetooth. Deve ter algum método um pouco mais simplificado, ou de repente a biblioteca meio capada do Bluetooth ou alguma dela do Wi-Fi, que de repente te facilita a quantidade de memória, mas dos testes que eu fiz, assim, eu tive bem problema, assim, sabe? Não consegui integrar as duas juntas, então eu tive que usar uma ou a outra. Então já fica um alerta aí para quem for usar Sim. para fazer isso daí. O pessoal pode ir comentando aí enquanto eu acho aqui, não, enquanto eu vou rolar o sorteio, Olha mas ali, o cara é bom mesmo.
Eu ia botar o sorteio a rodar num sorteador web, Tem que auditar mas esse aí código, né? a gente... Não, a gente botei tá no GitHub, Tá bom. no GitLab. Eu ia botar uma... Deixa eu abrir aqui. Eu ia botar para funcionar direto na web, para ficar uma coisa mais formal, né? Só que, cara, não tinha todas as opções que a gente precisava, então eu acabei fazendo no Python aí, tá disponível para quem quiser conferir, fazer uma verificação, uma inspeção para ver se a gente não está roubando de ninguém aí. Mas a princípio o código está todo aí, tá? São, a princípio, 7 atividades que o DAI propôs esse semestre, com o apoio da loja Tecnimaz, né? E ofereceu esses kits aí que a gente vai estar sorteando agora. Deixa eu até abrir aqui os kits que a gente está falando, enquanto a gente vai rodar aqui. Então, vou botar rodar aqui. Então, aqui estão os arquivos, tá? Estou rodando todos os arquivos da minha máquina. Está carregando a galera aí que participou. Cada atividade que alguém participou teve direito a um ticket, que é para um ticket da atividade. Teve bastante gente, hein? No R. Aí, deixa eu ver. Na atividade de hoje, fechou em 45 pessoas. Teve uma que eu acabei compartilhando o link errado na hora e essa atividade ficou só com 7 participantes. Mas, enfim, o pessoal conseguiu entrar pela de empreendedorismo da atividade anterior. Mas aí é a lista, tá? Eu vou rolando e tá gravando durante o vídeo, depois o pessoal pode conferir, depois eu compartilho direto no site. Então, tá na hora de saber quem foi o feliz vencedor do kit Arduino. Deixa eu pegar aqui, mostrar o kit que a gente está sorteando. Isso vai aparecer aqui. Está aqui, incentivos. Primeiro kit que a gente vai sortear é esse daqui, ó. É um kit Arduino. Ah, não é um Arduino Nano, não. É um ARM STM32. Esse kit é bem legal, hein? É um kit pronto para trabalhar com IoT e bem prático de usar. Da ST, né? Então, vamos ver quem foi o que ganhou. Jonathan Ferreira dos Santos. Vamos ver cadê o Jonathan Ferreira dos Santos aqui, só para garantir que eu não estou roubando. Está na lista aqui, ó. Jonathan Ferreira. Cadê o Jonathan? Ih, agora o Jonathan não está na lista, já pensou? Jonathan Ferreira dos Santos participou de 2 atividades da SAEP. Então, parabéns aí, o Jonathan. Ei! Vamos lá, próximo sorteio. Para o próximo sorteio, que é o kit da SP, tinha que participar de pelo menos 2 atividades. Então, esses aqui são as pessoas que participaram de pelo menos 2 atividades. Aí do Andriel, teve bastante gente também, hein? Então, vamos ver quem ganhou o kit SP32, que é o kit dessa atividade. O João Vitor, que participou de 3 atividades. Aí, parabéns para o João Vitor. Ei! E agora, para o próximo kit, que era esse kit núcleo aqui, um M4. Eu estava pensando que era um M0, mas um M4. Hein? Pô, esse kit é bem bacana. Pessoal de atividade anterior, que foi de RTOS, o Renan falou bem dele. Então, para quem vai fazer a disciplina de embarcados ou a disciplina ai, meu Deus, de DSP, tem um bom uso para ele, tá? Então, esses aqui são as pessoas que podem concorrer a esse sorteio. Tinha que ter pelo menos 3 tickets. Então, tá aqui todo mundo que tem pelo menos 3 tickets. Vamos ver quem foi o grande sorteado. O Arthur Dili. Olha aí o Arthur, ó, meu colega de semicondutores. Então, palmas para o Arthur. Oh, não tá Então tá, viciado, pessoal. não. O pessoal falou que tava viciado no J, no teu sorteio. Não. Não tem nada de vício aqui, cara. Eu vou copiar essa lista aqui, vou largar no chat aí para ficar registrado e todo mundo que sorteia essa copiar. Mas como que eu tenho uma garantia se não foi alterada a biblioteca por causa aí? Aí que tá, cara. Isso é uma pergunta muito importante e bem pertinente.
Não tem. É que nem o colete que tem que acreditar que Tem que funciona. acreditar, porque de qualquer forma eu nunca conseguiria provar para vocês que eu não estou roubando. Então, tem para qualquer tipo de sistema, sempre eu fiquei pensando assim, qual é o melhor sistema para fazer isso? Não ia ter. Então, o link tá, o algoritmo está aí no site, quem quiser fazer, está aqui o sorteio, pode conferir se quiser conferir. Mas a gente vai entrar em contato com vocês durante a semana, lembrando que a gente não tem entrega, né, com a função da pandemia, se tivesse na Unicinos, a gente entregaria lá, mas o pessoal só precisa passar na lojinha ali da Tecnimassa e pegar. Eu vou mandar todos os dados direitinho para quem participou da atividade e quem foi sorteado, para poder receber seu kit, mas queria agradecer, já começar agradecendo, não sei se alguém deixou mais algum comentário no chat a respeito da palestra, vamos ver, não, acho que a gente fechou lá no, o que, alguém tá falando que eu tava roubando? Poxa vida, não, que isso, tio? Ô, Luiz, que isso? Mas então tá, queria agradecer então ao Cassiano e o Vinícius aí por ter se disponibilizado. Eu sei que vocês passaram a semana inteira testando aí, vendo uma série de bugs que poderiam dar. Acabou aparecendo outros bugs que não estavam previstos de acontecer, faz parte, né? Mas dizer então que obrigado a vocês aí por ter participado, obrigado para quem ficou até agora também na atividade e participou com as perguntas e tudo mais. E em nome da Semana Acadêmica, a gente está fechando, então, a nossa última atividade com chave de ouro, distribuindo prêmios aí para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Obrigado mesmo por terem participado e a gente se vê nas aulas aí. Vão beber, pessoal. Obrigado. Valeu, Valeu, Chico. valeu, pessoal. Falou. Um Um abraço. abraço. Então, é isso.